Nonato, mais uma vez, muito obrigado por ter topado. A gente vai conversar aqui rapidinho para informar a juventude, essa juventude transviada que tá aqui assistindo, que não sabe do que tá acontecendo. A gente vai falar mais ou menos que diabo é que tá acontecendo no Afeganistão. Então combinaram com a gente que você ia entrar ao vivo do Afeganistão. Você tá no Afeganistão nesse momento? Se me disserem que eu estou num estado onde tem muita violência, tem muita morte, tem criminalidade, eu estou num pequeno Afeganistão. Mas é muito diferente a situação de lá, bem diferente. Olha, quem diz, por exemplo, que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, junta os breguetes, vai para Cabul que você vai ver como é que a coisa é. Realmente, até o nome da cidade é explosiva. Não é, rapaz? Cabum. Parece que foi pensado, é piada pronta. O nome da capital do Afeganistão é Cabum. É piada pronta. Como se fosse o Conjunto Ceará. O Conjunto Ceará é assim também, explosivo. O Conjunto Ceará vai mudar o nome para Cabum. Por exemplo, aquele mar de gente fugindo da capital do Afeganistão no domingo, para mim foi um tsunami humano. Jamais vi coisa daquele jeito. Gente jovem que não acompanha, vocês estão acompanhando imagens aí, esse quiprocó lá do Afeganistão já tem 40 anos. 40 anos que o país é realmente chamado até de cemitério de impérios, porque todos os impérios que tentaram subverter a ordem, a chegar lá, tomar de conta, a Rússia, teve Estados Unidos, também a dominação britânica. Se a gente procurar saber, tudo isso tem. Aliás, a chegada dos americanos propiciou vamos dizer, uma abertura em meio ao talibanismo, que realmente tinha uma segregação, censura. As mulheres, por exemplo, começaram a pensar em se libertar daquelas burcas, aquelas vestimentas islâmicas que vão da cabeça aos pés, só deixa uma coisinha aqui aberta só aqui, o zóio. E assim mesmo tapado, para que enxerguem. As vestimentas islâmicas que cobrem todo o corpo da mulher. Então, esta semana passada, uma repórter da CNN teve que ser obrigada, você não vai aparecer assim não, cubra seu rosto, sua cabeça, que aqui você tem que seguir o Islã. Então, para a cultura ocidental, a gente imagina que é muito radical, mas as mulheres que atuam dentro daquela religião islâmica, isso vem desde o século XVIII, XIX. Em 2012, por exemplo, ficou muito famosa a Malala. A Malala ficou realmente conhecida porque ela foi baleada e é impedida de estudar, de prosseguir seus estudos, e começou uma luta contra os talibãs que nem os Estados Unidos conseguiram dominar, nem Rússia, nem China conseguiram dominar. A Malala botou o Talibã abaixo e chegou até mesmo o Prêmio Nobel da Paz. Sim. Agora aproveitando... Vocês gostam de comparações? Sim, sim. Pode fazer pergunta aí, pode fazer perguntas. Aproveitando o ensejo, Nonato, eu queria entender, para nós aqui que não entende nada, o que diabo é o Talibã? Porque a gente não sabe que diabo é Talibã, Al-Qaeda, a gente não sabe qual é a diferença, o que é quem. Então, o que é o Talibã? E a Al-Qaeda, que é essa iniciativa terrorista, que em algum momento a Al-Qaeda foi o braço militar do Talibã, alguma coisa assim, ou não tem nada a ver com a outra? Talibã, a expressão significa estudante. Os talibãs são estudantes de um seminário islâmico que entraram para aprender, conhecer o islamismo e exatamente acabaram se movimentando o poder religioso para o poder político. Então houve uma dominação com um grupo que havia a presença do Osama Bin Laden nessa ocasião. O Bin Laden recebeu ajuda dos Estados Unidos, olha só as coisas, em 2009. Meu Deus do céu, tem negócio de data, minha memória fica tudo na gaveta. Que foi na época para armar o pessoal da Al-Qaeda para tirar os russos na época, não era? Pronto, em 1996 recebeu ajuda americana militar, foram derramados 600 milhões de dólares em 2 décadas da presença americana, ao invés de contemplar um enriquecimento social da sociedade afegã,
causou foi venda de armas, colaboração para mais guerra, jogaram fora os russos e ficaram no poder. Só que o Osama Bin Laden, com o seu intuito também de dizer assim, vamos botar agora essas porra louca dos Yankees pé na bunda deles. Sim. Começou um plano para exatamente o ataque que levou ao ataque das Torres Gêmeas, que agora completa dia 11 de setembro, 20 anos. O tempo 20 passa anos. ligeiro demais. Demais. Então, do grupo de seminaristas islâmicos, que resolveu estudar as leis, surgiu então o braço do Talibã, que é a Al-Qaeda. Ele fundou a Al-Qaeda, que era um braço militar contra os próprios dirigentes talibãs, que eram comandados, ordenados, orientados, monitorados, guiados, teleguiados pelos norte-americanos. Então, a guerra afegã é uma consequência que vem desde a Guerra Fria, 40 anos. A Guerra Fria, os americanos brigando com os russos para que eles dominassem uma parte do mundo. E aí, pelo visto, quem entrou nessa Guerra Fria, na fria mesmo, foram os Estados Unidos pela segunda vez, não é isso, pessoal? Não é. E que é louco é isso, é porque, tipo assim, são 20 anos, foi muito dinheiro investido do governo americano, mas parece que foi um murro em ponta de faca, parece que não se resolveu nada. Eu não vou aqui só 20 anos para poder aqui ficar tangendo esse povo, aí eu saí com 2 dias, eles dominaram tudo. Falei assim, cara, essa galera já tava ali. Foi muito rápido, Muito né? rápido. Depois da saída do exército americano de lá, foram 2 semanas até o Talibã voltar ao poder, foi isso? Foram 2 semanas e também houve a promessa pelo Trump. O Trump também começou a querer ver se convertia votos para a eleição dele no ano passado e acabou lançando um acordo de paz, assinou um acordo de paz com o presidente afegão que tomou um pé na bunda, saiu correndo no domingo, foi o primeiro a fugir. com medo também do que poderia vir para ele, do que sobraria para ele. O Biden assumiu e pegou agora um revertério danado, porque foi marcado o início em maio, o início da retirada das tropas, e a finalização disso era agora dia 31 de agosto. E antes que eles debandassem, o exército o exército talibã e a Al-Qaeda, que não morreu, estava no Paquistão, a origem foi lá exatamente no Paquistão, e eles então começaram a adentrar e orientar. Nós vamos invadir o lugar, tomar o lugar de vocês. O temor, muita gente pergunta, mas aí o que é? O temor é que eles são fundamentalistas. Eles não têm liberdade religiosa, só é a deles, não têm compromisso com liberdade nenhuma, as regras é do Islã, tem que obedecer às leis. Hoje eu estava vendo aqui o noticiário que eles converteram uma entrevista coletiva à imprensa pela primeira vez, desde esses 40 anos, eles nunca tinham dado uma entrevista coletiva, não. Tinham dado alguns repórteres, jornalistas. E eles disseram que querem realmente retomar as posições, vão permitir que as mulheres voltem ao trabalho, não prometeram que vão estudar, não prometeram que elas vão deixar de usar a burca, não prometeram que elas vão para ver cinema, usar roupas, a orientalização. Nem prometeram que elas vão trabalhar onde quiserem, né? Elas vão poder trabalhar onde eles determinarem que é o lugar de mulher. Pronto, e o item principal da entrevista coletiva foi desde que obedeçam às leis. Sim. Agora eu pergunto, que leis são essas? As leis do islamismo. O islamismo é fechado, nenhum homem pode deixar de ter barba lá, não. Vocês, por exemplo, somente você que adentraria. Eu seria massacrada, porque eu me monto de drag queen. Se eu chegasse num lugar desse, eu estaria louca. Você de drag, eu imagino, estaria zilhões de anos-luz de lá do Afegão. Não é? Não, isso sabe que... Eu, pelo menos, meu nome é Moisés, ainda dá uma disfarçada, parece Mohammed, passa batido, barbado. É uma intolerância, uma intolerância. Nós que estamos vivendo um tipo de intolerância, desde intolerância política, religiosa, a gente consegue entender como não deve ser terrível. Você não poder ter a afeição que você gosta, ter relacionamento sexual com quem você quer, você se casar com quem você deseja, você ir para um outro país,
você se converter em uma religião ou outra, você procurar fundamentos filosóficos, crescer moral e espiritualmente, isso nem pensar. É uma loucura. O islamismo é fechado, é uma coisa louca. Essa relação do islamismo. Então, vamos lá, tentando entender o que está acontecendo lá, o pessoal Talibã. Talibã é um bocado de maluco religioso, extremista, que estão pegando em armas e querendo fazer cumprir o que eles acreditam, ponto e acabou. Alguma relação com o Brasil de hoje? Parece, às vezes eu acho, sabe? Olha, Assim. se a gente levar para os o neopentecostalismo com a teologia como é a teologia da prosperidade, Sim. eles já detêm um braço que é o braço político. Uhum. Começou com religião. Você se lembra do Irã? Sim. Hein? Sim. Eles chegaram a derrubar O Delmar, o Irã Delmar? o Império Ou o país? Persa, né? O Irã Império Delmar. Persa, que era traduzido... Era o Império Persa? Não, eu falei besteira aqui, Nonato. Tu falou Irã, eu perguntei o Delmar, o Irã Delmar. Ai, mas tu nem ouviu, deixa pra lá, deixa quieto. A gente ainda combinou, Aliás, seu tem uma Nonato, que esse começo era curiosidade. sério. Deixa pra lá. Essa história do Paquistão, Sudistão, Turquistão, Afeganistão, você sabe por que tem isso? Não. Por quê? Esse sufixo istão significa terra de. Paquistão, terra dos paquistaneses. Sim. Afegão, terra dos afegães, que é Sim. o plural correto. É como, por exemplo, se a gente pegasse aqui Petrópolis, cidade de Pedro, né? Teresópolis, cidade de Teresa. E então lá o estão quer dizer tudo isso. Terra de alguém. Só que é terra de ninguém, porque o que tem de gente surfando nessa onda de querer ajudá-los entre aspas, para ganhar dinheiro, russos, chineses, americanos principalmente, nunca realmente deram nota, coisa não. Mas eu quero ouvir mais vocês. Porque é tão bom te ouvir que tu a é gente fica... doido. Ave Maria, eu amo te ouvir. A gente fica enfeitiçado, mas eu acho que tem uma relação muito grande com o Brasil que a gente tá vivendo hoje. Acho que essa milícia evangélica que tá surgindo aí, meu amigo, é só miliciano armado que vai pra Assembleia de Deus. Aí é um negócio bonito de se ver. É uma coisa que tá uma loucura acontecendo aqui, que eu acho que tem uma relação assustadora com o que tem lá. Agora, Nonato, eu queria saber desse discurso do Biden, porque depois o Biden depois que saiu as tropas de lá, aconteceu tudo, Biden meteu um discurso dizendo, rapaz, olhe, fiz o que pude, depois agora eu tava na mão deles lá, não souberam se defender, tem mais nada a ver com isso. Qual é a repercussão de um discurso desse? Essa repercussão foi favorável para 49% dos americanos pesquisados na segunda-feira, que eles consideraram que ele estava agindo corretamente, que tinha que trazer os filhos americanos de volta para casa, que não aguentava mais viver distanciados dos filhos, dos netos, o American Way of Life. Então, eles queriam. Mas há consequências danosas que os críticos e os opinadores políticos consideram que foi uma derrota para o Biden. Ele não teve o pulso que teriam, por exemplo, governantes anteriores que, quando se metiam, iam lá e resolviam. Lyndon Johnson, que o diga, quando ele se meteu lá na guerra do Vietnã, tentou, jogou até coisas horríveis. O Call of Duty, que é um game, o número 2, tem uma passagem que é toda no Vietnã. E a gente vê a desgraça que os americanos fizeram no Vietnã. O interessante é que quem está jogando, o gamer que estiver jogando, está fazendo o papel do americano, absolutamente sobre o lema da verdade, do ideal de resolver os problemas. Está matando gente inocente também. Eu comecei a jogar, porque foi ofertado agora de graça no PlayStation 4. Tu joga, Nonato? Eu jogo também. Tu faz live na Twitch? Quando eu era criança não tinha isso, estou aproveitando agora. Tá certo. Eu não sei jogar videogame, no máximo que eu sei é um Super Nintendo, Mario Bros. Antigo 92. Eu não sei. Tem que abrir teu canal na Twitch, ô Nonato. O pessoal paga em dólar lá, rapaz. O pessoal paga em dólar pra tu passar o dia jogando videogame, tu acredita?
Ah, não, mas eu jogo mesmo. Eu fui uma vez estava numa locadora, vou falar o nome dela porque ela já está fechando. Sim. A, meu Distrivídeo. Deus, a locadora aí perto da TV. A Distrivídeo. Olha a memória. Hein? Distrivídeo. Distrivídeo. Estava Aqui na na Antônio Distrivídeo Salles. e pedi um jogo, fui entregar um jogo para. E um cidadão olhou assim e disse: é dos seus netos? Eu olhei para o cara e disse: não, é meu, eu que jogo. Não acredito. O senhor, homem tão sério. As pessoas têm essa coisa de colocar, sabe, um carimbo. Sim. Fulano de tal fez um papel num filme assim, foi o bandido, vai ser sempre bandido. Sim. Fulano de tal foi um religioso numa época, numa peça de teatro, eu gostava dele quando ele era religioso. Nós somos múltiplos, somos um plural, ninguém é só uma pessoa, não. Isso é verdade, isso é vocês verdade. realmente estão nesse momento também evidenciando essa naturalidade com que o ser humano deve ser, brincalhão, irreverente, moleques, isso é do sangue cearense. Faz parte Vocês completamente. têm a cearensidade e propaga isso nesse encontro, que a gente torce para que os internautas tomem como exemplo de que a melhor forma de se educar é sendo irreverente. Não é fazendo somente aquilo. Olha, você vai seguir esse caminho aqui, não olha de lado, não olha para ninguém, não vai sair. Não. A gente deve avaliar, ver tudo e avaliar aquilo que realmente nos compete. O mais importante é não abrir mão do humor para falar sério. Não é porque tem que abrir mão do humor para falar sério. Não tem porquê. O Denis tinha uma pergunta. Fale, Denis. Enquanto você vê no Afeganistão as mulheres, que a maior preocupação que hoje em dia está se tendo é as mulheres, mas é quando a gente vê no nosso país, assim, a gente também não pode comparar os extremos, mas quando a gente vê no nosso país, onde a mulher é espancada, onde existe um feminicídio, aí por o cara ser rico, ou ser músico, ou ser tal, muita gente vai na internet e fala sobre mimimi, né? Por que a gente também não reflete sobre essa violência da mulher, tanto lá quanto aqui, né? Parece que existe uma disparidade. Porque de repente tem o governo federal do Brasil mandando uma carta dizendo que exige que as mulheres do Afeganistão sejam respeitadas, que os direitos humanos do Afeganistão devem ser respeitados. E aqui é a palhaçada solta, E né? às vezes essas pessoas quando vê crianças na rua, mulher na rua, falam assim, esse menino quer droga, esse menino não sei o quê. Aí se sensibiliza só com quem está de lá e às vezes esquece que talvez o nosso Talibã está bem aqui também. Mas que a gente não pode esquecer a existência dessas Foi bom espíritos. você colocar isso. Nós temos os talibãs nossos aqui, que estão realmente impondo através da homofobia, do machismo, da violência contra a mulher, do impedimento de uma mulher que não quer mais conviver com alguém que não é mais amigo, parceiro. E se você não for minha, não vai ser mais de ninguém, vai morrer. Isso é um talibanismo que está oculto nessa alma que não é gentil. Você demonstrou agora uma alma gentil tão forte que me comove também, porque você tem a sensibilidade apurada, coisa que está faltando na visão, com essa intolerância hoje, religiosa também nós temos aqui, uma intolerância religiosa, ainda se quebram imagens, ainda se destrói igreja, ainda se impede de algum padre chegar e falar da realidade social de um povo, a ponto dele pedir segurança. Então, é um mecanismo religioso que é ultrapassado e que faz parte de uma lei que vem lá do entendimento errado do Alcorão. O Alcorão, quando lembra que a pena de talião, por exemplo, deve ser exercitada, quem cometer um crime deve ter a mão cortada. Gente, não é isso. Não, é a lei natural que vai realmente reclamar daquele ser em etapas da diversidade, da multiplicidade de vidas, que ele vai ter que arcar com as consequências do seu gesto. É como os aborígenes da Austrália, eles criaram um brinquedo, já que falei agora em game, eles criaram um brinquedo quando chegaram os estrangeiros lá na Austrália, eles descobriram um brinquedo que eles lançam
e de repente volta para onde foi lançado, chamado bumerangue. O bumerangue é a lei de causa e efeito. O que você disser, o que você fizer, o que você pensar de você, de outro, volta para você. É a lei física, a lei da natural realidade humana, que a natureza tem nos propiciado grandes, realmente. Quando você fala também do campo minado que está estabelecido, por exemplo, nos Sinais, campo minado que eu chamo porque cada vez mais a gente explode de emoção ao ver que tem pessoas, pais de famílias que durante a pandemia ou não, perderam seus compromissos profissionais. E eu encontrei aqui, debaixo do viaduto, por exemplo, do início da BR-116, tem um cidadão bem vestido. E aí eu baixei o vidro e pedi, você está desempregado? Estou, seu Nonato. Vim me submeter a vir para a rua porque eu tenho 2 filhos e eu não tenho nenhuma noção de querer participar de alguma coisa que não seja contra a minha moral, contra a minha consciência. Então, você vê uma realidade nos sinais. E os sinais estão fechados, como na música do Paulinho da Viola, o sinal está fechado para eles. Infelizmente, não o sinal do trânsito, mas o sinal que nós damos às vezes, baixando o vidro, deve ser quer dinheiro para beber, para tomar alguma droga. Infelizmente, essa intolerância também da religião e da política e social empobrece cada vez mais esse país que é tão gigante, que é tão rico, as facetas culturais, a grandeza territorial, a grandeza das multiplicidades de talentos que nós temos, realmente já era para ser uma nação bem maior e só não é por conta de todos nós. Nonato Albuquerque, meus amigos. Aplausos, pelo amor de Deus. Ô, homem, pra falar bonito.